Tá aí, em live. Boa noite a todos, eu sou o Igor, estou aqui hoje com a doutora Natália. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre como que é a psiquiatria, sobre o que esperar dessa área, sobre como é a experiência dela. Esperamos que vai ser uma coisa muito produtiva, muito legal. Ela tem medicina pela Universidade Federal de Pelotas, ela tem residência médica também pela Universidade Federal de Pelotas, além de especialização em psicoterapia, mestre em saúde e comportamento e N outras coisas, um currículo gigante. Seja muito bem-vinda, doutora Natália. A gente está muito feliz de ter você aqui hoje com a gente e pode compartilhar um pouco da sua experiência. Muito obrigado. Eu que agradeço, quero começar então agradecendo o convite da Liga, né, e agradecendo também o Dr. Júlio, que foi quem fez o intermédio, né, entre nós. E esse tema para mim é muito legal, assim, foi uma coincidência bem interessante. Uma seguidora minha do Instagram me perguntou, entrou em contato comigo e me perguntou assim, Natália, preciso muito da tua ajuda porque eu tô no último ano da medicina e eu tô na dúvida se eu vou fazer psiquiatria ou dermato. Me ajuda, me dá uma luz, me dá um help. E essa era exatamente a minha dúvida, né? Eu gostei bastante de dermato, mas sempre apaixonada também pela psiquiatria. E aí eu resolvi gravar um vídeo para responder a pergunta dela e postei no meu Instagram. E o Dr. Júlio viu e era exatamente o tema que a Liga, né, tinha conversado e estava solicitando que houvesse ao longo do semestre. E cá estamos então. Bom, eu sou a Natália Barreto e sou psiquiatra, né? Moro em Pelotas, trabalho em Pelotas e trabalho também em Rio Grande. Vou começar então contando um pouquinho para vocês da minha trajetória. Espero ajudar, elucidar, assim, e abrir um pouco as ideias a respeito da psiquiatria. Eu tinha um professor de cirurgia que dizia que sempre tinha tempo para as pessoas irem para o caminho da luz, que era escolher a cirurgia, né? Então, hoje a gente está aqui para ir para o caminho da luz da psiquiatria. Aqui está um pouquinho da minha formação, mas o Igor já falou, né? Aqui é uma foto da Faculdade de Medicina daqui de Pelotas. A universidade aqui ela é dividida em vários campi, né? E o da medicina, então, é esse. Esse é o prédio principal. E foi ali que eu comecei a gostar de psiquiatria. Aqui em Pelotas, desde o primeiro semestre, tem cadeiras de psicologia médica. E lá no primeiro semestre, quando a gente começou, assim, os primeiros dias de aula, a gente foi designado a acompanhar alguém, né, de uma faixa etária, toda semana ir na casa da pessoa, e depois disso a gente fazia um relatório e se encontrava com o monitor da disciplina e depois com o professor para falar a respeito dos comportamentos, né, e do funcionamento daquela família. Eu acompanhei um menininho de 1 ano e 3 meses, a minha faixa etária era 1 a 3 anos, né, então eu ia toda semana lá na casa dele, da família, ficava observando os comportamentos dele, a mãe dele me contava coisas a respeito dele, da família, etc. E assim, então, foi o meu primeiro contato na faculdade com a psiquiatria. Já comecei a gostar, né? E durante os semestres ímpares, sempre a gente tinha essa disciplina que a gente acompanhava, né, alguém ia mudando as fases do ciclo vital. No primeiro ano, a gente acompanhou, né, a infância e a adolescência. Eu fiquei com a fase anal, né, que era criança de 1 a 3 anos, e daí os outros colegas com as outras fases. E daí depois a gente acompanhava as pessoas, uma pessoa que estava em separação conjugal, uma mulher grávida. Bom, cada semestre era um pouquinho diferente. Então foi sendo introduzida a psiquiatria aos pouquinhos, né, ao longo dos semestres, antes de conhecer a disciplina psiquiatria, que acho que vocês conhecem e daí são mais acostumados a ter na faculdade, já lá mais para o quinto, sexto semestre, né? Então, terceiro ano, por aí. E aí começou o meu gosto pela psiquiatria. Eu acabei também fazendo uma prova
de estágio, né, um estágio que não era obrigatório, um estágio extracurricular, no Hospital Psiquiátrico aqui de Pelotas, que se chama Hospital Espírita de Pelotas, e daí lá a gente fazia plantões semanais, né, de 12 horas ou de 6 horas, dependia do dia da semana, ou até 24 horas, onde a gente acompanhava emergência psiquiátrica e intercorrências, né, de pacientes internados naquele hospital. Daí eu ia lá toda semana, né, acompanhava os primeiros plantões meio assustada, assim, apavorada, né, aqueles pacientes chegando para ser atendidos, bastante agitados, alguns agressivos, alguns muito tristes, tentativa de suicídio, bom, de tudo um pouco, né, o que se pode pensar numa emergência psiquiátrica. Mas daí fui gostando e fui vendo que eu tinha uma certa facilidade pela psiquiatria que eu não tinha pelas outras especialidades médicas, né, me dava muito mais trabalho estudar a clínica, né, daí cardio para mim era bastante difícil, bom, tinha que estudar bastante todo o restante, né, traumato, muito difícil também, bom, e assim foi, fui tendo uma facilidade maior pela psiquiatria e o gosto, assim, por saber o que o paciente pensava, como ele pensava, como é que era a vida dele ali fora da consulta, né, assim, um envolvimento, né, com todas as coisas que traziam aquela pessoa para um atendimento. Isso começou a ser identificado, assim, pelos meus colegas, pelos professores, e daí o pessoal já me apontava assim, a Natália vai ser psiquiatra, a Natália vai ser psiquiatra. E eu dizia, não, imagina, eu vou fazer psiquiatria. Quando a gente entra na faculdade, né, ao menos na minha época, era um pouco assim, tinha aquela imagem, né, aquela idealização do médico, queria usar jaleco, tá dentro do hospital, né, bom, ser reconhecida de longe, né, que era estudante de medicina. Eu não tinha tanto isso, mas acho que é algo que na classe médica, assim, nas turmas, né, acaba acontecendo até pela dificuldade, né, de entrar no curso de medicina, todo mundo fica bastante feliz e orgulhoso e quer ser visto e reconhecido. E a psiquiatria acaba entrando um pouquinho de lado, assim, né, tem até umas piadinhas, assim, de mau gosto, de que, deixou de ser médico, vai ser psiquiatra, a gente leva tudo na brincadeira, né, mas tem essa brincadeirinha aí, e então, no início, era mais, eu ficava meio assim e achava que não ia fazer psiquiatria, que iria fazer qualquer outra especialidade. Quando eu cheguei, acho que foi no 8º semestre ou 7º semestre, tive dermato e me apaixonei muito pela dermato, gostei demais, achei que tinha tudo a ver, mas sentia falta, assim, de ter um envolvimento um pouco maior com as questões do paciente, saber quais eram as preocupações, né? Algumas doenças dermatológicas, elas têm também uma característica psiquiátrica, né? E tem também um envolvimento, assim, uma piora quando a pessoa está ansiosa, uma piora quando a pessoa está deprimida, e daí acabava que eu percebia que isso me chamava mais atenção do que aquela lesão de pele, né, aquela doença realmente dermatológica. E aí, bom, então eu comecei a ir para o lado da psiquiatria mesmo e fiz estágios curriculares na área da psiquiatria, daí fora da minha cidade, fui para Porto Alegre, fiz um estágio num hospital de lá, no Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, que é vinculado à fundação, né, a Fundação Universidade Federal de Porto Alegre. E lá eles têm uma internação que é exclusivamente feminina, no hospital geral, né, e tem alguns leitos, e eles têm também ambulatórios, acompanhei lá, e daí vi que realmente queria psiquiatria, e depois, na residência, fiz um outro estágio em outro hospital, que daí foi lá no Instituto Bairral, em São Paulo, em Itapira. E, bom, né, me encontrei. Trouxe essa foto aqui, então, da minha FAMED, né, do coração, para lembrar um pouco da minha trajetória ao longo da faculdade e contar para vocês, né, como é que foi surgindo, assim, esse amor e esse envolvimento pela psiquiatria. Sabe que até essa moça do Instagram, né, ali do direct, essa seguidora, ter me perguntado, eu não acho que não me tinha me dado conta do tanto que realmente eu gosto mesmo, assim, né, da psiquiatria,
e sou envolvida e tenho sentimentos com a especialidade, porque eu também poderia falar das coisas mais concretas, assim, mais reais, sem sentimentos, mais racionais, né, da escolha da especialidade, que agora, ao longo dos slides, eu vou contando para vocês. Bom, eu trouxe aqui um print, né, da tela do site do CELG, que é o Centro de Estudos Luiz Guedes, lá de Porto Alegre, vinculado à URGS, que foi onde eu fiz o meu curso a minha especialização em psicoterapia de orientação analítica, e daí fica a dica, assim, que é uma instituição super bem reconhecida, mundialmente falando, e para quem quer estudar psicoterapia depois, né, durante a residência ou depois da residência, quer se especializar, esse é um dos lugares, assim, mais bem reconhecidos do país. Bom, com relação a trabalho, então, tá, Natália, tu já escolheu que tu quer fazer psiquiatria, tu já contou aí a tua história e tal, agora a gente quer saber qual é a tua trajetória, se tu vai poder nos dizer e nos ajudar sobre como é a psiquiatria, como é que funciona para quem é psiquiatra. Bom, então vou contar para vocês que já trabalhei em tudo que é tipo de serviço de psiquiatria que possa existir aqui na minha região. Alguns a gente não tem aqui, por exemplo, não tinha, né, na minha época, agora tem clínicas particulares, assim, de atendimento, como se fosse, assim, um convênio, sabe? Naquela época não tinha, agora tem. Nessas clínicas eu não trabalhei, mas eu trabalhei em CAPS, álcool e drogas, quando eu estava ainda na residência, eu comecei como médica clínica geral num CAPS, fora do horário da residência, né? Eu ia lá no terceiro turno, às 6 da tarde, das 6 até às 9 da noite. Queria ter um dinheirinho maior, né? Porque a bolsa da residência é bem curta, queria ter um conforto e tal, então trabalhava no terceiro turno, em alguns dias da semana, lá no CAPS AD, aqui de Pelotas, para ter, né, uma renda um pouco maior e também para ter uma experiência e me inserindo na psiquiatria. Porque eu comecei como médica clínica, né, nesse CAPS, e daí depois, na sequência, é que eu fui trabalhar com psiquiatria no CAPS. Eu trabalhava também como médica assistente no hospital psiquiátrico aqui de Pelotas, no Espírita, né, carinhosamente chamado de HEP, Hospital Espírita de Pelotas. E depois que eu terminei a residência, fui contratada, então, como médica assistente, tinha meus pacientes lá internados, né, as mulheres, os homens, de todas as patologias psiquiátricas que precisassem de internação, e eu também era médica plantonista lá no Espírita. Então, trabalhava no plantão, trabalhava na internação. Daí eu fui convidada para trabalhar numa residência de psiquiatria aqui de uma cidade do ladinho de Pelotas, que se chama São Lourenço do Sul, que naquela época, acho que foi 2014, houve uma política pública assim do governo que abriu residências médicas vinculadas a municípios, né, então em cidades menores, e com isso aqui no Rio Grande do Sul abriu residência de psiquiatria em Alegrete, que é uma cidade lá no sudoeste do estado, abriu aqui em São Lourenço pertinho, abriu em Lajeado e abriu também em Sapucaia, se eu não me engano. E aí, então, em São Lourenço, o pessoal me ligou, me convidou para trabalhar lá com eles, e eu tive que escolher, né, não ia ficar trabalhando em 2 hospitais, com paciente internado nos 2 hospitais, então fui trabalhar nessa residência médica. Achei que seria, assim, bem interessante para mim, né, eu gosto de estudar, gosto de ensinar, né, isso também me faria estar mais envolvida com o pessoal mais jovem, né, então ter, assim, uma sequência e não ficar escondida, assim, isolada e sozinha no consultório, que era uma preocupação minha, né, eu não queria ficar isolada dos colegas, sempre fui mais sociável, assim. Então, fui trabalhar lá na residência de psiquiatria de São Lourenço do Sul, comecei trabalhando no hospital, e lá é um hospital geral, uma Santa Casa, que tem uma unidade psiquiátrica, na verdade, 2 unidades psiquiátricas. E daí uma delas tem pacientes com patologias psiquiátricas em geral, e a outra mais focada em álcool e drogas. E daí são 30 leitos. Dali,
eu comecei, assim, a ficar bastante cansada de ter paciente internado, porque tu fica responsável por eles 24 horas por dia, né? Sábado, domingo, feriado. Então, eu trabalhava também no sábado e no domingo, eu tinha que viajar, pegar a estrada. E aí surgiu uma vaga nessa mesma residência, mas daí no CAPS, né? No CAPS de adultos. E então eu migrei, saí do hospital e fui trabalhar no CAPS geral adulto, que, aliás, é o primeiro CAPS aqui do Rio Grande do Sul e um dos primeiros do país, ali em São Lourenço do Sul. E, bom, continuei vinculada à residência e trabalhando, então, no CAPS e dando aulas também. Eu era responsável pela parte de psicofarmacologia nas aulas e também algumas cadeiras da psicoterapia, né? E também de psicopatologia, algumas cadeiras, alguns temas de psicopatologia. E a parte também inicial do exame do estado mental, que é extremamente importante na psiquiatria. Quem quer fazer psiquiatria, por favor, passo número 1, estudar exame do estado mental. Sem o exame do estado mental, não tem como fazer nenhuma avaliação em psiquiatria. Bom, sempre tive também meu consultório, desde lá que terminei a residência, inclusive alguns pacientes que eram meus pacientes da residência quiseram continuar comigo, né, e daí comigo para o consultório, aqui me lembro até hoje daquelas tardes, ficava sentada lá, atendia um paciente a tarde inteira, né, ficava esperando aparecer alguém. Bom, era assim, né, início de carreira, é isso aí. E, bom, sigo sempre com o meu consultório até hoje. Trabalhei também em uma outra cidade aqui próxima, que é um pouquinho mais distante, 1h30, que se chama Arroio Grande. Lá eu trabalhei no ambulatório de saúde mental, daí atendia crianças, adolescentes, adultos, e também no CAPS, o CAPS geral lá é adulto. Mas isso foi antes da residência de São Lourenço do Sul. E agora, mais recentemente, desde o ano passado, eu sou concursada pública federal da Universidade Federal de Rio Grande, do Rio Grande, na verdade, que é uma cidade aqui próxima de Pelotas, 40 minutos de distância. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, assim, a facilidade, o benefício de ter várias universidades federais, né? Tem a de Santa Maria, tem a de Rio Grande, tem a de Pelotas, tem duas federais em Porto Alegre, né? Tem a do Pampa também, então tem bastante universidade, né? Daí eu trabalho aqui na FURG. Lá na FURG eu sou técnica administrativa em educação, mas o que é isso, Natália? Isso é um emprego, né, técnico, então eu tenho um trabalho técnico, eu atendo, eu tenho pacientes lá, meus pacientes são estudantes, né, da medicina, da enfermagem, basicamente, mas também de alguns outros cursos, e também eu tenho alguns projetos que daí me envolvo, que são mais projetos de extensão. A parte de aulas, daí é com os docentes, né, não é comigo. Bom, mas então, digamos que vocês aí, todo mundo que está assistindo resolveu fazer psiquiatria porque adorou, melhor especialidade médica, né? Felicidade. E aí vai fazer psiquiatria. Como então fazer psiquiatria? Bom, eu vou falar um pouco de como funciona a residência médica. Depois, se vocês quiserem, eu posso contar um pouquinho de como funciona para ser psiquiatra, ter o título sem ter feito a residência médica. Para fazer residência, tu termina a faculdade de medicina, né, todos os 6 anos, diploma, tudo, e aí tu faz, então, a prova de residência na instituição que tu escolheu, e a residência tem uma duração de 3 anos, com carga horária semanal de 60 horas, e o que tu vai ganhar é a bolsa da residência, né, o teu salário mensal é a bolsa da residência. Em alguns locais é mais tranquilo, né, e tem como trabalhar fora do horário da residência, em outros não, né? Mas o horário da residência, então, é estimado esse da carga horária de 60 horas. Como que isso se divide? Se divide, então, em número de horas anuais, né? No primeiro, isso que eu estou falando tá lá no site do MEC, e essas porcentagens, esse número de horas, é o número de horas mínimo, né? E são as porcentagens mínimas. Algumas residências têm mais, são mais especializadas em uma ou em outra coisa, né? Mas eu vou falar o geralzão, assim, já que a gente deve estar
atingindo pessoas de universidades diferentes, né? E depois, se quiserem, eu posso contar um pouquinho mais sobre como foi a minha aqui na Federal de Pelotas. Bom, no primeiro ano, basicamente, o trabalho, né, o aprendizado é principalmente em enfermaria, ou seja, pacientes internados, né? E aí, então, pelo menos 30% da carga horária dessas 60 horas semanais devem ser dedicadas à enfermaria. A gente gasta mais tempo do que isso, né? No primeiro ano, tu fica imerso, assim, na enfermaria, né? Tem pacientes internados, então, a atividade número 1 do primeiro ano de residência é a enfermaria, são os pacientes internados, são os pacientes mais graves, mas também são aqueles que tu vai aprender mais sobre como é cada doença psiquiátrica, tu vai ver mais sintomas, mais alteração no exame do estado mental. Tem também que aprender de né, neurologia, porque tu precisa saber avaliar se aquilo que tu tá atendendo é psiquiátrico realmente ou é algo neurológico, né? Ou algo clínico, então também tem uma carga horária ali de pelo menos 5% de clínica médica, e aí isso a gente está colocando a carga horária essas porcentagens são as cargas horárias práticas, mas também tem a carga horária teórica, né? E daí na psiquiatria ambulatorial, então são os atendimentos ambulatoriais, né, os pacientes que não estão internados, e daí pelo menos 10% da carga horária do primeiro ano é em emergência. Aqui em Pelotas é bem mais que 10%. Tem bastante plantão psiquiátrico. E aí algumas residências já dão a opção de ter um estágio optativo no primeiro ano, não são todas que fazem isso. No meu caso, só tive estágio optativo no último ano, e, bom, mas tem algumas residências que dão estágio optativo no primeiro ano, e no segundo ano, e no terceiro, ou no primeiro, e no terceiro, ou no segundo, e no terceiro, ou só no terceiro. No segundo ano, a carga horária mínima é a mesma do primeiro, né? 2.880 horas. Mas daí são acrescidas algumas outras atividades. Então, no segundo ano, tem que ter interconsulta. O que é isso? O colega de outra especialidade vai me chamar, né, para fazer uma avaliação da parte psiquiátrica do paciente dele. Então, pacientes internados lá na clínica, internados lá na traumato, internados em outras especialidades, e daí os colegas vão nos chamar para a gente fazer essa interconsulta. Tem que ter também o ambulatório, que daí algumas residências atendem pacientes ambulatoriais só em CAPS, e outras residências têm um ambulatório. Aqui no meu caso, em Pelotas, a gente não atendia em CAPS, atendia em CAPS só no terceiro ano, no CAPS álcool e drogas, e tem um ambulatório bem bonito, organizado, legal, que a gente tinha a própria sala, que daí era onde a gente atendia essa demanda, né, de então no segundo ano fica maior 40% mais ou menos do tempo de carga horária prática no ambulatório. A gente também atendia dependência química, que tem que existir, né, uma carga horária de dependência química, psicogeriatria, psiquiatria da infância e adolescência, aqui em Pelotas a infância e adolescência entra no segundo e terceiro ano, e daí os ambulatórios especializados que eles colocam no programa mínimo do MEC, são ambulatórios assim, de transtornos de humor, de transtornos de ansiedade. Aí cada residência pode ter o seu ambulatório específico, né? Algumas residências maiores, tipo a da Federal, a da URGS, né? Da Federal em Porto Alegre, tem ambulatórios ainda mais específicos, né? Ambulatório só de toque, ambulatório de skin picking, bom, e assim vai. E entra também no segundo ano a psicoterapia, né? Na verdade, as psicoterapias. Na minha época, aqui no Rio Grande do Sul, é muito, muito forte a psicoterapia de orientação analítica. Então, na minha época, a residência aqui em Pelotas ofertava psicoterapia de orientação analítica. Hoje já tem professores concursados que têm especialização em terapia cognitivo-comportamental. Então, já foi dando acrescentando, né, mais estilos de psicoterapia. Algumas residências têm ainda mais outros tipos, né, de psicoterapia, e aí cada residência pode ir organizando como achar melhor, né, como vai fazer com as psicoterapias. E no terceiro ano segue a mesma carga horária, 2.880 horas, sendo que daí ficam as atividades mais ou menos assim. Quase 50% da carga horária, né, no mínimo 50%, na verdade, é ambulatorial,
sendo que daí, então, 10% de psicoterapia, entra a parte de reabilitação, né, que daí entrariam atividades, assim, outras, né, na reabilitação dos pacientes psiquiátricos, por exemplo, grupos terapêuticos, né, por exemplo, a oficina de equitação, ecoterapia e essas outras que entram nessa parte de reabilitação. E entra aqui daí obrigatoriamente no terceiro ano o estágio optativo. Que o meu eu fiz lá em Itapira, em São Paulo, no Instituto Bairral, acompanhei a doutora Alessandra Dil, que é uma psiquiatra super conhecida, que inclusive está morando aí, e ela é de Londrina. Vocês podem procurar ela para falar para vocês sobre dependência química e sobre sexualidade, que ela é expert nisso. Ela fez residência aqui em Pelotas, então a gente tem, assim, né, um vínculo com ela, e me ajudou muito, muito quando eu fui fazer o meu optativo no terceiro ano, lá em São Paulo, em Itapira. Bom, sobre áreas de atuação, então, dentro da psiquiatria. Natália, escolhi psiquiatria, terminei a medicina, fiz a minha prova de residência, fiz a residência dos 3 anos de psiquiatria, e agora eu quero decidir o que eu vou fazer depois, né? Na psiquiatria, a gente não tem uma subespecialidade. Na clínica, né, são subespecialidades médicas, então vai fazer reumato, vai fazer cardio, bom, etc. Na psiquiatria são áreas de atuação, que se chama, né? Então, eu tirei aqui um print do site do Conselho Federal de Medicina, que daí dá ali especialidade médica, psiquiatria, a área de atuação, e daí dá essas opções na psiquiatria, né? Medicina do sono, psiquiatria da infância e adolescência, psicogeriatria, administração em saúde, que daí entra, né, nas diversas áreas e diversas especialidades. As psicoterapias são também uma área de atuação, a psiquiatria forense, perícias médicas, né, e sexologia. Faltou no site do Conselho Federal a dependência química, que hoje é um R4, né, então tu pode fazer uma área de atuação, uma residência mesmo, em dependência química, e também a parte da dor, né, de medicina de dor, que cada vez mais também está vinculada à psiquiatria, tem ambulatórios, inclusive, específicos, assim, de dor, que daí envolve anestésio, psiquiatria, né, e outras especialidades médicas. Bom, tá bom, Natália, e eu que sou aqui estudante de medicina, gostaria de ter informações a respeito de psiquiatria, eu quero saber como é que eu faço, como é que funciona. Bom, a gente vai atrás das associações, né, e das sociedades vinculadas à nossa especialidade. Então, eu selecionei aqui a brasileira, né, a Associação Brasileira de Psiquiatria, se chama ABP, tá ali o site da ABP, estudantes podem se vincular já à Associação Brasileira de Psiquiatria, residentes também, né, e daí psiquiatras nem se fala. Ali embaixo eu coloquei a APRS, que está até com o site em construção, né, está em manutenção, aliás, que é a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. É uma ótima associação, assim, está super atuante, ainda mais agora nesse período de pandemia. Eles têm Instagram, estão fazendo eventos diversos sobre diversos temas. Quem tiver interessado, né, dá uma olhadinha lá no Instagram, porque toda semana tem alguma atividade. A ABP também está fazendo muitas atividades. E, né, vocês são do Paraná, então também coloquei aqui a Associação de Psiquiatria de vocês, né, tá ali o site. Eu conheço pouco, né, dei uma fuxicadinha ali hoje e já tinha dado uma olhada em outro momento, mas vocês, então, que são da PUC do Paraná e de Londrina, se associem à Associação de Psiquiatria de vocês, né, que as associações são bastante atuantes, tem sempre eventos, e daí tem eventos, assim, para estudante, para residente, evento para todo mundo, evento para o especialista, né, então, deem uma olhada ali. Bom, tá bom, Natália, agora eu quero saber como é que é a tua vida, né? O que tu acha disso tudo que tu trabalhou, o que tu gosta, o que tu não gosta, como é que é o estilo de vida do psiquiatra. Bom, como eu estava falando para vocês antes, né? Eu trabalhava em hospital e acabei, assim, cansando um pouco pela questão de pegar a estrada e de trabalhar aos finais de semana.
Eu moro em Pelotas sozinha, minha família não mora aqui. Meu pai, por exemplo, mora em Belém, no Pará, a minha mãe mora em Brasília, né? Eu tenho uma irmã que mora em Alegrete. Então, para eu visitar meus familiares, eu acabo viajando bastante. Para mim, ficar muito vinculada assim à cidade a longo prazo, finais de semana, feriado, etc., era um problema, né? Então, eu não ia poder abandonar os pacientes, então acabei saindo dessa parte, né, dessa atuação da internação psiquiátrica. E aí, segui sempre no meu consultório, que é algo que a gente tem um controle maior, né? Tu faz a tua agenda, tu decide como que tu vai trabalhar, que dias que tu vai trabalhar, de que horas até que horas tu vai trabalhar, quantos minutos dura a tua consulta, né? Quanto tu vai cobrar. Bom, então, o consultório, eu tenho um pouco mais controle sobre ele. Quais outros lugares que dá para trabalhar? Clínicas privadas, né, ambulatoriais, que geralmente fecham no final de semana, fecha também em feriado, né? Algumas não. Plantão, eu fazia plantão, fiz bastante plantão de psiquiatria, de emergência. Eu gostava bastante também, mas o plantão é aquela coisa, né? Tu vai e tu não sabe direito que horas tu sai, tu não sabe muito bem também o que vai chegar ali. Pode ser um plantão super calmo, pode ser um plantão super agitado, né? Então, o plantão é para quem gosta, assim, de fortes emoções, né? Durante um tempo eu gostei bastante, inclusive trabalhava bastante em plantão, e o pessoal do plantão aqui em Pelotas, pelo menos, é muito legal. Na especialidade, na psiquiatria, tem uma coisa assim, de um clima muito bom de trabalho, sabe? O pessoal é muito amigo, o pessoal geralmente escuta, né? Tem uma escuta assim mais acurada. Então, eu gostava bastante de estar com os meus colegas de trabalho, de estar ali com a equipe, né? Os técnicos, os enfermeiros e, consequentemente, também os pacientes, né? Sempre gostei bastante. Aí, então, tem essa parte também. Na rede SUS, dá para trabalhar, algumas cidades têm psiquiatra, inclusive nas unidades básicas de saúde. Os CAPs, né, são como se fossem, né, as unidades básicas, mas daí da psiquiatria, então são porta aberta, os pacientes podem ir até o CAPS sem necessariamente existir um encaminhamento, vão ser acolhidos, vão ser atendidos, e ali, né, dependendo do tamanho do CAPS, necessariamente tem que ter psiquiatra. CAPs bem pequenininhos até não é obrigatório, né? Mas CAPs maiores é obrigatório ter psiquiatra. Ambulatórios também do SUS, né? Algumas cidades têm ambulatório e daí também tem psiquiatra. Outra área, outro local de trabalho, né, são os concursos públicos. Então, a universidade, que hoje eu trabalho, eu gosto muito. O bom da universidade é tu estar sempre em movimento e sempre te obrigando a estudar, né? Porque daí sempre tem um colega que quer saber de uma medicação nova, que te pergunta alguma coisa relacionada a um paciente, a um caso, a uma situação, tem um estudante que traz alguma coisa nova. Então, tem que estar sempre, sempre, sempre em movimento. E também tem a troca, né? A troca com os colegas das outras especialidades, a troca com os alunos, a troca com as ligas, né? Tanto que eu estou aqui hoje. E eu gosto muito dessa vinculação com a universidade, sempre quis, era o meu foco, né? Estava só esperando que saísse um concurso e eu fizesse e passasse. E daí, então, eu consegui e trabalho hoje na FURG. Tem também o concurso da EBSER, né? Que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Aí é um trabalho também concursado, o regime de trabalho é um pouquinho diferente, é carteira assinada, né, CLT, e daí o pessoal trabalha geralmente no hospital e tem ambulatórios, né, os colegas aqui em Pelotas e em Rio Grande trabalham com interconsulta hospitalar, então atendem pacientes que têm alguma situação psiquiátrica ou são psiquiátricos, mas estão internados por outros problemas clínicos. Alguns hospitais têm uma unidade psiquiátrica dentro deles, e daí colegas psiquiatras trabalham ali, e geralmente na EBSER tem também os seus ambulatórios, e aqui em Pelotas tem os ambulatórios de psiquiatria, e daí então também se trabalha ali. Tem concurso do INSS, daí então para psiquiatra, nas prefeituras municipais, a maioria das prefeituras hoje tem que ter médicos concursados. Então, volta e meia saem concursos, né, com vagas também para psiquiatra.
Se tu já sabe onde tu quer morar, quero morar na minha cidade tal, ou então em outra cidade, X, Y, e daí quer ter uma vinculação, assim, né, de concurso público, vai atrás também de editais de concurso de prefeitura. E aí tem também o trabalho, né, que eu já tinha falado, hospitalar, que daí pode ser SUS, convênios, particular, dependendo do tamanho da cidade e dependendo do poder aquisitivo da cidade, tu vai ter acesso a todos esses tipos de internação ou não, né? Bom, esse daqui essa figura aqui eu até nem sabia que ia estar aqui agora, não me dei conta. É a minha futura sala de espera do meu consultório novo. Eu vou me mudar, estou em obras, então essa é a minha futura sala de espera, minha queridinha, né, meu futuro consultório. Por que eu trouxe para vocês? Eu trouxe para mostrar algumas coisas que a gente tem que ter como preocupação enquanto psiquiatra, né? Vocês estão vendo ali essas portas de vidro, que são antecâmaras, que daí vão segurar ainda mais o som, porque em psiquiatria a gente tem que pensar muito no conforto e no sigilo do paciente, né? Então, aquilo que ele vai falar ali para a gente é extremamente sigiloso e quem está na sala de espera não pode ouvir, né? Então, tem antecâmaras na minha sala de espera do consultório, as paredes vão ser todas com isolamento acústico, né? Então, eu trouxe isso porque hoje eu alugo uma sala e ela não tem um bom isolamento acústico. O que eu tenho que fazer? Colocar música na sala de espera para que, então, quem está ali não escute o que está acontecendo dentro da minha sala, né? E o que eu estou conversando e o paciente está conversando comigo, porque isso é extremamente sigiloso. Então, essa também é uma preocupação a ter, né, quando tu escolhe uma especialidade. Talvez na gineco vai ter que ter uma maca especial, né, de ginecologista. Na dermato vai ter uma maca especial de dermato. O neurologista vai ter que ter todo aquele apetrecho, né, para fazer o exame neurológico. Bom, e o psiquiatra vai ter que pensar no sigilo, né, do seu paciente, no conforto, para que a pessoa se sinta ali podendo falar sobre toda a sua intimidade, né? Mas e aí? Bom, diante de tudo isso, falei um montão de mim e será que ajudei vocês a pensarem se querem ou não psiquiatria? Não sei. Então, eu trouxe algumas dúvidas, alguns questionamentos que eu fiz para mim mesma enquanto eu decidia e alguns também que eu fiquei pensando e que alguns colegas fizeram e que eu ouço por aí, né, para vocês que estão na dúvida, anotarem e irem pensando ao longo, né, da sua formação para decidir se querem a psiquiatria ou se realmente não é a psiquiatria, é uma outra especialidade médica. O que eu acho importante, então, que vocês pensem para que coloquem, assim, a psiquiatria check, ou então psiquiatria não, né, X. É melhor trabalhar ou fazer residência primeiro? Bom, eu decidi que vou fazer residência primeiro, então eu tenho que terminar a faculdade já sabendo para qual especialidade vou fazer provas. Ou então não, eu vou me dar um tempo, eu vou terminar a faculdade, eu vou ir trabalhar e aí eu vou ver o que eu gosto mais ali de especialidades, vou pensar, vou estudar, etc., para daí, né, seguir e orientar melhor o meu caminho. Onde que eu quero morar? Eu quero morar num grande centro. Ou não, quero morar bem numa cidadezinha lá do interior. Isso também vai influenciar na escolha da especialidade, né? Algumas especialidades médicas, tu não tem acesso às coisas que são necessárias para tu trabalhar numa cidade muito pequena, né? Eu me sinto muito privilegiada aqui em Pelotas, porque tem hospital psiquiátrico, tem hospital geral com unidade psiquiátrica. Então, se eu tiver um paciente que precisa internar, eu tenho para onde encaminhar. Tem emergência psiquiátrica, então, se meu paciente não estiver bem, né, tiver algo de emergência, ele já está orientado aí até o plantão do hospital para ser atendido, né, caso eu não possa dar uma orientação ou atender, ou né, ir até o consultório atender a pessoa. Tem, então, um colega psiquiatra de plantão, 24 horas por dia aqui na cidade. Tem também outros tantos colegas psiquiatras aqui em Pelotas, tem muito, muito psiquiatra e a gente se dá bem e é ótimo, porque eu tenho para quem encaminhar os familiares dos meus pacientes, eu posso confiar, eu posso indicar, eu posso ligar e entrar em contato, perguntar. Bom, eu acho bom
estar numa cidade que tem outros colegas da mesma especialidade. Alguns de vocês pode ser que não achem bom. Ah, não, Natália, eu prefiro ser a única na minha cidade. Tudo bem, legal, vai trabalhar bastante, né? Vai passar algum ou outro perrengue, mas vai ter também o lado positivo, né? Tu vai ser a autoridade naquela cidade relacionada, né, àquela especialidade, no caso, a gente está falando de psiquiatria. Bom, que perfil de paciente que eu gosto de atender? Ah, eu gosto do paciente realmente psicótico, que está agitado, ou então que está delirante. Bom, então eu vou ter que trabalhar no hospital, né, que é onde vai ter uma facilidade maior de encontrar esses pacientes mais graves. Com relação à escolha da especialidade, que perfil de paciente é o paciente psiquiátrico? Tem vários perfis, né? A gente não tem um único perfil de paciente. Pessoas consultam com psiquiatra porque tem um transtorno de ansiedade, qualquer um de vocês pode ser que tenha. Pessoas consultam com psiquiatra porque tem uma depressão, e a depressão pode ser leve, pode ser moderada ou pode ser grave, com ou sem sintomas psicóticos. Então, assim, é difícil de definir um nicho muito pequeno de perfil de paciente, porque, na verdade, na psiquiatria a gente tem um perfil bastante grande, né? A gente pode ir diminuindo, né, fechando um pouco o nosso cerco. Ah, vou trabalhar só com psicogeriatria, vou trabalhar só com psiquiatria da infância e adolescência. Mas é bom que eu tenha mais ou menos claro para mim que perfil de paciente que eu quero e que patologias também que eu quero atender, né? Como eu falei antes, eu gostava do dermato e tal, mas achava, assim, não levem isso como sei lá, um preconceito ou algo assim, é só algo que eu me lembro de ter pensado de que era muito superficial, né? Concretamente superficial a dermato. Mas, e que eu queria saber mais sobre a intimidade, sobre a profundidade dos pensamentos daquelas pessoas que estavam ali consultando, então eu fui para a especialidade que me agradava mais. Eu tenho que pensar também, quando eu vou escolher uma especialidade, se eu tenho facilidade ou se eu tenho dificuldade de orientar o meu paciente e os familiares. Talvez eu possa ter um perfil mais de bastidor, né? Tipo ser radiologista, patologista, que eu não vou estar tão envolvida com o paciente, com o familiar. Na psiquiatria não dá para ser assim, né? Na psiquiatria, se tu vai ser psiquiatra, tu vai estar intimamente, assim, envolvido com tudo isso, né? Tu vai ter que dar orientações para a família, tu vai ter que dar orientações para o paciente vai ter uma vinculação contigo. São pacientes, no geral, crônicos, então são pessoas que vão ficar bastante tempo em acompanhamento contigo, né? Funciona mais ou menos assim a psiquiatria. Qual é a minha pretensão salarial? Quero ser milionária. Não escolha psiquiatria, né? Não vai ser atendendo no teu consultório ou no hospital, etc., que tu vai ficar milionário, né? Fazendo psiquiatria. Bom, fazendo medicina já é difícil, né? Psiquiatria, então, nem se fala. Tem especialidades que têm uma possibilidade de, né, ter um ganho salarial maior, tem cirurgia, tem procedimento, tem etc. Na psiquiatria não é assim, né? Se tu for empregado de uma prefeitura, tu tem um salário, se for empregado de um hospital, tu tem um salário, se tu for plantonista, tu depende de quantos plantões tu vai fazer, mas eles pagam um valor X a hora. E, bom, no consultório, daí tu tem uma flexibilidade um pouco maior de cobrar a tua consulta, mas tu é uma pessoa, né? Tu não é robô, então tu não vai trabalhar 24 horas por dia, tu tem também um limite de horas por dia, por semana, que tu consegue trabalhar, né? Antes de tu ter burnout, né? E, bom, também é importante que vocês vão vendo, assim, e sentindo o gostinho do que vocês gostam de estudar ao longo da faculdade. Sempre tem aquele colega, né, que gosta de estudar sobre como as pessoas pensam, o que elas fazem, o que elas acham, os comportamentos, etc. Bom, talvez essa pessoa tenha um perfil, né, mais, assim, voltado para a psiquiatria. Mas dentro da psiquiatria também tem a parte mais de pesquisa, né, a parte de neurociências, que são mais diretivas, assim, mais científicas, digamos, né? E que daí pode a pessoa também gostar mais dessa área.
Eu fiz mestrado, estudei tudo lá no mestrado, mas não pretendo ser uma grande pesquisadora, né? Não estou envolvida com isso. Acho que tinha sim que fazer o mestrado, afinal de contas eu era professora numa residência e daí a gente precisa estudar, né? E precisa ter as qualificações necessárias, mas eu não pretendo assim me envolver e não estou envolvida em pesquisa. O meu trabalho é braçal mesmo de atendimento aos pacientes. É isso que eu gosto, atender pessoas. Bom, e aí? Tu conhece a rotina da especialidade ou das especialidades que tu está em dúvida? Se tu não conhece, é bom tu acompanhar alguém algum colega, né? Acompanhar um especialista da área, ou então tu fazer estágios, né? Estágios curriculares, estágios extracurriculares da especialidade. Isso é muito importante. Façam estágios extracurriculares se vocês tiverem acesso, porque é aí que vocês vão se envolver com o que a especialidade realmente é, pelo menos num corte dela, né? Eu fiz estágio lá no hospital, eu atendia os pacientes que vinham na emergência e as intercorrências dos internados. Eu não tinha noção, naquela época que eu era ainda estudante de medicina estagiária, de como era um ambulatório de psiquiatria, muito menos um consultório de psiquiatria. Isso eu fui começar a ter noção real, assim, né, na residência. Mas já sabia que eu gostava. Como também que eu pretendo ser reconhecida? Eu quero ganhar vários agradecimentos no jornal. Então, não faça psiquiatria, né? As pessoas, elas não saem por aí contando que elas fazem tratamento psiquiátrico. Até porque existe culturalmente, né, um preconceito e tal. Já tem sido um pouco diferente. Aqui em Pelotas a coisa é bem solta, assim, o pessoal procura direto psiquiatra, não pipoca tanto nas outras especialidades antes de chegar no psiquiatra, e não é tão visto assim, o psiquiatra é o médico de louco. Não sei como é aí no Paraná, depois eu quero que vocês me contem, inclusive. Mas em alguns lugares é assim, mas reconhecimentos assim de ganhar presentes, agradecimentos no jornal, até é um pouco esquisito quando acontece na nossa especialidade, né? Então, identifica como tu é, né? E se isso é muito importante para ti, talvez a psiquiatria não seja uma boa especialidade. Tu quer ter família? Tu quer ter filhos? Né? Quero. Tá, e como que tu quer que seja o teu estilo de vida em família, né? Como eu falei, a minha família mora fora daqui e eu gostaria de poder viajar e encontrar com eles nos feriados. Então, o que eu fiz? Tive que parar de atender internação, apesar de gostar bastante de trabalhar em internação, né? Em função de pensar na minha vida pessoal também. Algumas especialidades são mais difíceis e dependem muito mais, né, do hospital, por exemplo, cirurgia, né, e etc. O paciente pode ter uma intercorrência, tem que sair de casa e ir correndo. Bom, para algumas pessoas isso pode pesar e daí é algo que vocês têm que pensar assim como funciona. Então, saber como funciona a especialidade, como é a rotina de trabalho de quem já é especialista e daí encaixando, né, no que tu gosta, no que tu quer, no que tu pretende para a tua vida pessoal. Bom, aqui esse próximo item não é obrigatório, né, mas é recomendado, assim, que quem faz psiquiatria e quem é psiquiatra, que tenha tido uma experiência de tratamento psicoterápico para se conhecer um pouco melhor, né, e entender algumas coisas a respeito do seu funcionamento mental, né, e até para poder separar o que é do paciente, o que é meu. Eu toda vez fico irritada quando me falam de tal maneira, e aí o paciente falou de tal maneira e eu fiquei irritada com o paciente. É culpa do paciente? É minha culpa, né? É transferência, é contra-transferência, ou é só algo meu? Bom, se eu tenho a minha experiência de psicoterapia, eu vou conseguir saber manejar e identificar isso de uma forma melhor. Aqui no Rio Grande do Sul é muito, assim, sabido e valorizado que quem faz a residência de psiquiatria, quem escolhe essa especialidade, tenha tido a sua experiência de tratamento pessoal. Obviamente que o tratamento psicoterápico, a indicação número 1 é a motivação, então se a pessoa não quer, não faça, né? Mas tendo uma motivação, é bom fazer.
Qual a média também? Ah, tá, Natália, quero psiquiatria, mas eu não gosto de estudar para a prova. Não estudo para a prova de residência. Bom, a psiquiatria tem sido cada vez mais difícil de entrar. Eu estava cuidando até agora nessas últimas provas, porque algumas amigas estavam fazendo, algumas pessoas que eu conheço, e tem aumentado bastante a pontuação para passar em psiquiatria. Não é tão alta a pontuação quanto é para dermato, para oftalmo, para otorrino, para anestésio, mas é alta sim a pontuação e tem sido cada vez mais alta. Então tem que estudar, né? Tem que se dedicar para passar para psiquiatria também. E bom, né? Se a pessoa está disposta ou não às coisas que a especialidade provê, assim. Aqui é o meu Instagram. Eu, desde maio, né, quando começou a pandemia, fiquei isoladona aqui em casa, resolvi, então, interagir com as pessoas e daí poder levar um pouquinho de conhecimento de psiquiatria para os pacientes, para os colegas das outras especialidades, para as psicólogas e psicólogos que trabalham também comigo. E daí eu fiz esse Instagram, acho que também todo mundo acabou ficando mais digital, mais virtual, né? E eu também, né? E até, inclusive, foi esse Instagram que me fez estar aqui hoje conversando com vocês, né? E tem sido bem legal. O meu público-alvo do Instagram são as pessoas não psiquiatras, né? Afinal de contas, eu não sou uma grande pesquisadora ou uma grande cabeça, assim, né? De ensinamento para outros colegas psiquiatras, mas, sendo especialista, eu tenho, acredito que tenho bastante a acrescentar na vida dos meus pacientes, dos colegas das outras especialidades, até dos colegas psiquiatras também, que a gente tem trocas muito legais no Instagram, né? Até esse convite para estar aqui foi através dali, como eu já disse, né? E, bom, daí então estou aí nas redes também. Gostaria de agradecer mais uma vez a Liga por ter me convidado. Obrigada também para o Dr. Júlio Dutra, que foi quem fez o link entre nós ali através do Instagram, né? E obrigada a todo mundo que está aí com a gente agora, né, assistindo. E estou disponível para as dúvidas, aquilo que eu não falei ou aquilo que surgiu de dúvida, mandem agora aí para a gente. Então, surgiram algumas dúvidas aqui. Eu vou falar de 3 que chegaram até agora, que são bem pertinentes para a gente conversar um pouquinho. E a primeira dela é uma que a gente já abordou em algumas discussões passadas, em algumas palestras, sobre a interação do diálogo que tem que existir entre a psiquiatria e a psicologia para ter essa atenção multidisciplinar ao paciente. Aí colocaram uma pergunta no sentido de se tem algum motivo pelo qual psiquiatras não gostariam tanto de ter contato com psicólogo, e você poderia dizer alguma coisa sobre sua experiência? Gente, isso é preconceito, não façam isso. Os psiquiatras querem os psicólogos trabalhando junto, por favor, vamos trabalhar todo mundo junto. O psiquiatra tem o seu papel, né, e o psicólogo tem o papel dele. Trabalhamos sempre em equipe, né? Pode até ser que alguém, mas daí aquela pessoa específica tenha algum problema com isso, mas em termos gerais, assim, como especialidade, a psiquiatria trabalha ali, ó, do ladinho da psicologia, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o costume e no Paraná também, né? De São Paulo para baixo é mais comum, assim, que nas residências tenha mais psicoterapia, e daí os psiquiatras também fazem formação, especialização em psicoterapias e atendem psicoterapia, mas isso não faz com que a gente roube paciente dos psicólogos ou não queira que os psicólogos existam. Não, pelo contrário, né? Eu trabalho muito, muito, muito em conjunto com psicólogos. Aí o paciente vai lá, faz a psicoterapia dele com o ou a psicólogo ou psicóloga, né? E daí vem fazer a parte da psiquiatria clínica, que a gente chama, né? Que é a avaliação, prevenção, diagnóstico, tratamento, medicamentoso ou não, comigo, e a gente está sempre se falando, né? Agora, antes de entrar aqui online, eu estava discutindo um caso com uma colega psicóloga, né? Que a gente tem um paciente em comum, e estava conversando com ela. Esse preconceito
assim, essa ideia existe, mas a gente tem que trabalhar para que ela pare de existir. Vamos trabalhar em conjunto, né? Sim, essa foi a mesma opinião da doutora Flávia, quando ela deu uma palestra sobre isso, e, tipo, ressaltou muito a importância de ter esse diálogo entre as duas profissões. É muito importante mesmo. Com certeza, não só da parte psicoterápica, né? Os psicólogos é quem pode aplicar, por exemplo, testes. E muitas vezes a gente precisa que os pacientes façam os testes para que nos oriente, assim, né? Nos dê uma guia melhor no tratamento, tanto medicamentoso ou não, né? Ou até psicoterápico. Então, são duas áreas que se interligam, né? Tem a parte da psicoterapia que os dois fazem, mas tem outras coisas que não, né? Que cada um tem a sua questão, assim, e o seu espaço. A psiquiatria não pode aplicar aqueles testes? Tipo, por A gente exemplo, aplica de escalas depressão? diagnósticas. A gente Sei. aplica escalas diagnósticas, escalas diagnósticas, né, e escalas de avaliação de sintomas, escalas de avaliação a gente aplica, né, mas tem alguns testes que são exclusivos de psicólogos. Por exemplo, Entendi. testagem de QI, né, aí o Uhum, psiquiatra não tem essa habilitação. perfeito. Agora uma dúvida em relação à execução da sua profissão no dia a dia, né? A senhora já sofreu algum tipo de preconceito por parte de paciente, familiar, e eu vou incluir aqui particularmente até outros profissionais, em virtude de ser mulher ou alguma coisa nesse sentido? Por favor, não me chamem de senhora, que daí já saem uns 3 ou 4 cabelos brancos, assim, imediatamente, tá? Perdão. Eu sei que vocês são super novinhos e tudo, né? Mas podem me chamar de tu, você, etc. Mas sim, já sofri preconceito, não é fácil ser mulher, né? Mulheres aí vão saber do que eu tô falando. Mas daí a gente, né, tem que matar no osso do peito e mostrar que o nosso trabalho é o que importa e que a gente é competente, estudou e tem toda a capacitação, né, para isso. Eu fico assim muito chateada, horrorizada com a pessoa, mas não vale a pena gastar nenhuma energia com pessoas que pensam assim, né? A gente vira as costas, faz o nosso trabalho, o consultório está cheio, os trabalhos estão aí, convites de trabalho também, né, colega? Olha só, eu aqui hoje, né, sendo convidada por vocês, então não deixem com que isso faça com que vocês desistam de alguma coisa, né? Tentar, assim, não se deixar também envolver, tipo, começaram a falar alguma coisa, ou ter um preconceito por ser mulher, ou etc. Nem gasta teu tempo, a tua lábia, nem gasta o teu ouvido, né? Claro, se for uma coisa, assim, ilegal, uma tortura, uma coisa assim criminosa que a pessoa esteja fazendo contigo, aí chama a polícia, né? Não vai deixar com que façam isso contigo. Mas essas coisas mais veladas, um preconceito mais aqui e ali, bom, a gente acaba saindo, né, e se juntando e estando mais no meio das pessoas que não têm isso, e daí a gente vai lá e mostra o nosso trabalho, e as mulheres estão aí tomando conta, né, de tudo. Nas turmas de medicina, cada vez tem mais mulheres do que homens, e guris, nos desculpem, mas a gente vai dominar o mundo. Estou brincando aqui, mas para dar uma descontraída, né? Porque é um assunto pesado, assim, que realmente a gente que é mulher passa por situações de preconceito e de até duvidar da nossa capacidade só por ser mulher, né? E não dá para entender. É uma situação muito complicada que, infelizmente, acaba sendo uma realidade. Só que até mesmo na faculdade a gente percebe muito, na minha sala pelo menos tem bastante menina e, tipo, uma galera muito competente. Acredito que essa é uma realidade que não vai durar muito mais, suponho. Porque a competência não está no X ou no Y, né? Sim. Então, Agora uma outra pergunta aqui, eu acho que surgiu em relação à questão dos testes, que seria o que seriam os exames mentais dentro da psiquiatria, e também se você puder diferenciar um pouco dos da psicologia, acho que seria interessante. tá. É isso que eu falei, assim, né? Escalas diagnósticas e escalas de avaliação de sintomas
todos podemos usar, né? Inclusive, elas são usadas em pesquisa, né? Ah, uma escala de avaliação de hipomania, uma escala de avaliação de depressão, né? A gente pode usar. Aí tem alguns testes, testagem de QI, Rorschach, alguns testes específicos, que daí são só da designação, né, dos psicólogos, e inclusive eles têm que fazer um treinamento, tem alguns testes que eles têm que comprar, né, pagar cada teste para aplicar no paciente, comprar, né, o material e tal. O inicinho da pergunta foi sobre a avaliação mental. Acho que a pessoa deve, talvez, estar perguntando sobre como é o exame do estado mental que eu falei. O exame do estado mental é como se a gente fosse fazer um exame físico no paciente. Então, o paciente vem, dor no peito, o que eu vou fazer? Eu vou examinar, né, a parte física do paciente, vou auscultar o coração, vou auscultar as carótidas, vou auscultar o pulmão. Bom, isso daí seria, então, um exame físico cardíaco, pulmonar, etc. Como funciona o exame, então, do estado mental na psiquiatria? Eu vou ir conversando com o paciente e vou avaliando coisas nele, né? Se ele estiver, por exemplo, delirante, ele está paranoide, achando que está sendo perseguido, ali, na hora que eu entrevistar ele, ele vai começar a me contar que tem um vizinho que está perseguindo ele, que vai atrás dele, que daí ele ouve as pessoas falando, chamando ele de vagabundo, preguiçoso, alguma coisa do tipo. E, bom, algumas vezes, inclusive, quando não é assim tão escrachado, a gente pode até ficar na dúvida, né, se aquilo que o paciente está falando está acontecendo mesmo na realidade ou não, ou até acreditar, né, parecer muito real. Aí a gente algumas vezes precisa também das informações do familiar, né, do acompanhante, do cuidador. E aí a gente vai sistematizar essa conversa em algumas questões, né? A gente vai avaliar a consciência, o paciente está acordado, está sonolento, né? Está lúcido, está orientado no tempo, no espaço. A gente vai avaliar a sensopercepção, ele está tendo alucinações auditivas, visuais, táteis. Às vezes a gente esquece também de perguntar as olfativas, né, que são bem comuns na depressão, alucinações olfativas, sentir cheiros ruins. E aí a gente vai montando o nosso exame do estado mental, através da história que a pessoa conta, através daquilo que ela também está se apresentando aqui na minha frente. Então, se eu estou conversando com vocês e eu estou o tempo todo cuidando e olhando aqui para os lados. Bom, eu estou hipervigil, estou cuidando tudo à minha volta e provavelmente eu esteja hipotenaz, com uma dificuldade de ficar concentrada aqui na frente olhando para vocês. Então, tudo isso é que a gente avalia na hora da entrevista e daí coloca sistematicamente, né, nas funções mentais, e daí, através dessas funções mentais, vai ficar mais fácil para mim ter uma hipótese diagnóstica, né? Então, se o paciente tiver hipervigil, cuidando tudo, hipotenaz, não consegue se concentrar, está com alucinações auditivas, de que tipo? São vozes de comando, né? Então, ele está também delirante. Aí eu vou sistematizando como é que está o conteúdo do pensamento dele, como é que está a velocidade do pensamento dele. Aí isso vai fechando o meu leque, né, e me fazendo ter uma ou outra ideia diagnóstica. A gente também faz uma avaliação física, né? A gente, algumas vezes, precisa descartar doenças clínicas, principalmente, por exemplo, em idosos, né? Os jovens também, mas em idosos, por exemplo, né? O paciente tendo uma crise de ansiedade. Será que realmente é uma crise de ansiedade ou está tendo um infarto realmente? Vou ter que examinar, né? E aí, bom, primeiro a gente faz esse descarte clínico, né? Quando é algo mais grave, assim, que pode se tornar algo mais grave físico. E aí não é bom, é uma crise de ansiedade mesmo, então vamos ver o que está deixando a pessoa ansiosa, em que momento que iniciou do nada, iniciou desencadeado por alguma coisa. E aí eu vou tendo cada vez mais facilidade para encontrar o diagnóstico. Esse é um resumão do exame do estado mental. Um resumaço. Tem uma pergunta aqui em relação... Quer dizer, pede para que você conte alguma experiência que foi mais a digitada que você teve em algum plantão, alguma coisa mais... Nossa, tem várias, né? Paciente usuário de drogas, às vezes é bem complicado, né, em plantão, porque ou o paciente que está muito psicótico, independente de usar drogas ou não,
porque o paciente, quando ele está psicótico, ele não está dentro da nossa realidade. Então, eu não vou dizer para ele, olha, eu sou médica aqui no plantão e eu quero te ajudar, se acalma aí um pouquinho, né? Não tem como fazer isso. Então, já chegou no plantão um paciente agitado, assim, quebrando tudo, até trazido pela polícia, e daí precisou ficar contido, ou então ficou numa sala ali fechada. Geralmente, plantão psiquiátrico, né? Vou contar para vocês os detalhes. Tem uma sala, ou tem, né, nos locais onde o paciente chega, não tem muitas coisas soltas que ele possa se machucar ou machucar outras pessoas. Aqui em Pelotas, então, tem o hospital psiquiátrico, que é antigo, velhão, esse hospital, e tem uma sala, que daí tem 2 bancos que são fixados no chão, né? E daí tem uma janela, assim, que tem uma grade, e daí do lado de fora da grade, né, pro lado da gente, um vidro, que daí a gente pode, então, observar o paciente e ver se ele está, né, se machucando, agitado, etc. E algumas vezes precisa chamar o pessoal para deixar a pessoa contida, né? Mas agora eu estava falando e me lembrei de uma situação que foi bem, assim, que inclui essa parte de ser mulher também, né? Que aqui no hospital tem o hospital psiquiátrico, ele é dividido em ala feminina, então só mulheres internadas, ala masculina de doenças mentais, esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão, etc., ala masculina de dependência química. E daí a ala masculina de dependência química é onde são os pacientes, né, usuários de crack, cocaína, múltiplas drogas, naquela época álcool também, depois se separaram os de álcool. E os pacientes resolveram que iam fazer uma rebelião porque os técnicos de enfermagem não deixaram eles fumarem na hora que eles queriam. Tinha horário para o fumo, né? Então não pode assim ficar fumando o tempo todo. E os pacientes se atrapalharam e quiseram ficar assistindo o jogo de futebol e não foram fumar na hora que deveriam. E aí resolveram que iam fumar na hora que eles queriam. Alguns pacientes, né, tinham um transtorno de personalidade antissocial, né? Então tinham psicopatia, e daí manipularam os outros pacientes que não tinham esse transtorno de personalidade, né, e estavam todos ali internados na unidade de dependência química, e resolveram que iam fazer uma rebelião, e eu era a plantonista da noite. Quando acontecia algo assim, já era combinado que os estudantes não entravam, né, então o estudante não ia entrar na unidade, ia eu e a enfermeira, né, eu do meu tamanho, 1,60 m, né, com esta carinha, que talvez até possa ser mais de dermatologista do que de psiquiatra, inclusive, e a gente entrou, né, e daí os caras estavam lá querendo derrubar tudo, colocar fogo. Fazia alguns meses tinham tentado colocar fogo num colchão, também numa rebelião, assim, de umas pessoas, uns pacientes com psicopatia que estavam internados lá, que estavam causando, e aí eu tive que chegar lá e fazer alguma coisa, né? Afinal de contas, eu era plantonista, eram 4 técnicos de enfermagem, eu como plantonista, a enfermeira e, assim, uns 50 pacientes. E aí pensem, né? A gente tem que ter um jogo de cintura, assim, bem importante. Quando tu vai trabalhar em plantão, tu tem que ter acompanhado, tem que ter alguma experiência, assim, ou tá com uma equipe que realmente está do teu lado e que é experiente, né? Eu confiava bastante nessa enfermeira, né? Tinha uma proximidade, assim, de trabalho com ela, e a gente foi lá juntas. Então eu cheguei lá e disse pro pessoal, cadê o relógio? Tinha um relógio lá na parede. Qual é o horário do fumo? Ah, era 9h15 da noite. Que horas são? 9h30. Então não é o horário do fumo, né, gente? Aí começaram, não sei que... Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Quem quiser falar, vai levantar a mão. Aí eles foram levantando, aí tu vai organizando, né? Porque o que é o hospital psiquiátrico, o que é a internação? É organizar a vida da pessoa que está mentalmente desorganizada, e na parte de dependência química, geralmente o comportamento é o que está mais disruptivo e desorganizado. Então, tipo professorinha assim mesmo, né? Tu levantou a mão primeiro, tu fala. Agora o outro vai falar. Tá no horário? Não tá no horário? Então ninguém vai fumar. Quem não está conseguindo dormir, fila, vamos para medicação. E assim foi, né? Foi bem tenso.
Mas chegou paciente muito agitado, que a gente precisou conter. Aconteceu, tinha um paciente que internava lá no Espírita, agora ele é falecido, e ele tinha uma esquizofrenia, e volta e meia ele parava de tomar medicação, e ele começou a ter uma neuroprogressão, né, o cérebro dele começou a ter deterioro, né, por causa do número em sequência de episódios de doença, né, de surtos que ele foi tendo, e ele então passou a funcionar também de uma maneira assim, mais como se tivesse um retardo mental, que inicialmente ele não tinha, né, mas na neuroprogressão da doença ele passou a funcionar como se tivesse. E um dia ele já era de casa, porque ele vivia internado, a família não aderia, né, ao tratamento, não dava medicação para ele, era atrapalhada, uma família muito pobre, tudo, e ele adentrou o plantão, entrou no banheiro, tomou banho no banheiro do plantonista, depois ele saiu, o pessoal estava com a comida assim em cima da mesa, ele abriu a comida de todo mundo, comeu o que queria. Então, fortes emoções em plantões psiquiátricos, para o bem e para o mal. Perfeito. Ótimo. Poderia contar algumas outras coisas, mas agora, assim, que me lembrei foram essas. Espero que tenham gostado dos exemplos. Acredito que sim. Acho que foi suficiente. Deixa eu ver. Em relação a oportunidades e obstáculos para psiquiatras recém-formados, e se você puder fazer um paralelo em relação a quanto, em média, recebe um psiquiatra pelo SUS e a jornada de trabalho também. Tem essas duas perguntas. Gente, vou contar para vocês, então, sobre parte financeira. Uma proposta. Eu quase fui morar no Paraná quando eu terminei a residência. Me ofereceram um salaião em 2 vizinhos. Alguém aí conhece ou é de 2 vizinhos? Deve ter alguém que conhece. E que é no oeste, né, do Paraná. Nunca tinha ido, nem nunca fui até hoje, acabei não indo. Mas me ofereceram assim um bom salário para trabalhar em 2 vizinhos, mas, né, já estava sozinha aqui em Pelotas, que já é bem longe da minha família e de conhecidos, etc. E acabei não indo, né, para 2 vizinhos. Eu também namorava, né, um rapaz na época e que morava aqui em Pelotas, e acabou assim que eu fiquei com um pouco de medo de ir, mas era um baita de um salário. Bom, eu até pesquisei isso também no Google para poder falar para vocês, porque imaginei que existiria essa dúvida. O que eu posso dizer, assim, algumas coisas a respeito. Se tu vai colocar no Google, vai dizer que um psiquiatra ganha, em média, 6 mil e alguma coisa para um trabalho de 20 horas semanais, tá? Isso é uma média dos salários declarados, pelo que eu entendi, tá? Com relação a concurso, às vezes tem concurso de prefeitura que oferecem um salário muito, muito abaixo do salário de mercado. Quando isso acontecer, não se lancem, porque acaba, né, desvalorizando assim a especialidade e a profissão. Se vocês perceberem que é algo que não é confortável, não vão para esse lugar ou para esse emprego, tanto na questão salarial como nas questões de trabalho, assim, de condições de trabalho. Não se coloquem em risco, né? Não trabalhem num lugar que a equipe não esteja do lado de vocês, que a equipe não queira vocês ali. É muito raro, né? Afinal de contas, a gente é necessário e, bom, pode ter alguém que é mais chato, mas a maioria, assim, das pessoas tem as suas qualidades e daí conseguem, né, trabalhar, mas não se lancem. Com relação a salário, é bem variável, né? Se a gente for pensar em consultório, é muito variável, muito, 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 porque depende do quanto tu vai cobrar a consulta, depende de quantas horas tu trabalha por semana. Mas se a gente for pensar, por exemplo, em concurso, EBSER, se eu não me engano, 24 horas semanais, um salário bruto de 9 mil e alguma coisa, né? Não só para psiquiatra, para qualquer médico de qualquer especialidade que trabalhe essa carga horária. Esse salário eu acho que é o inicial. Isso vocês conseguem bem fácil encontrar assim no Google, num edital, por exemplo, de EBSER. Os editais de prefeitura já tem também ali os salários, né, com a carga horária. Daí dá para ter uma certa noção, assim.
Mas o que eu posso dizer para vocês é assim, ó, foca em ser bom no que tu faz. Isso é o mais importante, sabe? Foca em ter uma boa formação, vocês estão numa ótima universidade, né? Se formem com qualidade, estudem, façam uma boa residência. Quando estiverem na residência, estudem aquilo ali, vocês nunca mais vão estudar naquele tanto, né? Vocês nunca mais vão entrevistar tantos pacientes com tantas patologias tão diferentes. Então, aproveita, sabe? Pega todas as oportunidades que tu tiver de aprender, porque isso vai fazer diferença para ti depois que tu terminar a residência e as pessoas vão identificar isso em ti. E aí o teu valor de mercado aumenta, entende? E aí, então, tu começa a selecionar no que tu vai ou não trabalhar e tu não precisa se submeter por muito tempo a um trabalho ou a um emprego que tu não goste ou a um salário que não é tão maravilhoso quanto tu imaginou, né? Acho que quando a gente inicia, às vezes as coisas não são exatamente como a gente imaginou, mas aos pouquinhos a gente vai identificando oportunidades melhores e vai construindo, né, a nossa, assim, o nosso valor, não só financeiro, mas o nosso valor, assim, geral, né, de mercado. Por exemplo, quando eu dei o exemplo aqui, né, ficava uma tarde inteira, atendia um paciente lá no início, lá no meu primeiro mês, né, pós-término da residência. Hoje em dia, o consultório, felizmente, está bastante cheio. As pessoas que vêm consultar comigo, elas vêm consultar comigo, né, elas vieram procurar a Natália, elas não vieram procurar uma psiquiatra que eu encontrei aqui no Google, né? Pode ser que algumas me encontraram no Instagram, já que não é todo mundo que está ali, né? E eu tô, e daí a pessoa olha, se identifica, gosta de mim, gosta do meu trabalho, vai lá e me procura. Mas ainda assim também ela está me procurando, né? Então, estuda bastante, faz o teu espaço, isso é mais importante, assim, do que qualquer coisa, e não te submete a coisas que tu não te sinta bem, né? Tanto da parte, assim, de trabalho, quanto de salário, não te submete a condições de trabalho que não dá para trabalhar, né? Isso acho que é o mais importante, assim. E se houver uma situação muito grave, Conselho Regional de Medicina, né, faz uma denúncia ou liga para pedir uma orientação. Já aconteceu de eu precisar ligar para pedir uma orientação. Olha, tá certo isso aqui que estão querendo me oferecer, né? E daí o advogado lá do conselho, o advogado do CIMERS aqui, né, o sindicato, me deu as orientações necessárias. Então, vão atrás, assim, não se submetam, né? Não devemos. Perfeito, doutora. Por enquanto é isso, as dúvidas que a galera tinha. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Também muito obrigado por ser tão solícita em responder as perguntas da galera. Foi muito legal e confesso que foi muito empolgante a parte da experiência e muito diferente também. E muito obrigado pela palestra super esclarecedora e com certeza isso daí vai ajudar bastante a galera que ainda tem alguma dúvida, se queria ou não, se ainda quer ou se agora quer mais. E muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. A gente fica muito grato. Gente, eu que agradeço, adorei, né? Apesar de não poder ver as carinhas, eu queria ver as carinhas de vocês, né? Mas o que tiverem ainda de dúvida ou quiserem alguma informação, orientação ou qualquer coisa, podem me procurar ali no meu Instagram, né? Que eu tô toda hora dando uma olhadinha e tentando responder o que me perguntam. Eu agradeço muito, então, vocês também. Espero ter realmente ajudado e ter dado uma empolgada aí com relação à psiquiatria. Tem muita coisa boa. Dentro da psiquiatria tem coisas legais e coisas que nem tanto, e cada um, né, vai indo para um lado. É uma ótima especialidade médica, né? Sou um pouco suspeita para falar, mas espero que tenha ajudado, então, alguns aí a definirem ou a pelo menos ficarem mais curiosos e irem atrás dos estágios e das coisas relacionadas à psiquiatria. Ah, vamos sim, com certeza. Acho que estágio vai ser uma coisa bem legal de ir atrás. Mas então é Sim, isso. é bem Muito obrigado. importante. Gente, uma boa noite, um beijão para vocês, um bom restante de semana. Tchauzinho, Igor, muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Alô, Boa galera. Até noite, mais. gente.